Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Olá, ouvinte da Rádio Catedral, bem-vindo a mais uma mensagem do dia. Como você sabe, hoje é segunda-feira e às segundas-feiras a mensagem do dia é ao vivo. E nós temos feito um estudo nestas últimas segundas-feiras a respeito dos profetas menores, aqueles 12 livros proféticos que fecham o Antigo Testamento e que são conhecidos como menores porque não são obras literárias extensas, mas que, por serem palavra de Deus para o nosso coração, têm uma mensagem muito rica e muito profunda e que realmente deve fazer parte dessa nossa busca por entendimento das coisas de Deus e da revelação dos desígnios do Senhor. Nós já falamos sobre alguns profetas e hoje vamos falar um pouquinho sobre Miqueias. Esse será o profeta de hoje. Antes eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes do Mercosul, ali em Foz do Iguaçu, a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, que estão sintonizados na nossa Rádio Catedral FM de Foz do Iguaçu, uma filial da Rádio Catedral FM aqui de Maringá. E também um abraço para todos os nossos ouvintes aqui da região de Maringá, que nos acompanham todas as segundas-feiras na meditação da palavra. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Eu gostaria de ler com você Miqueias, o capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 5. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, prestai atenção à terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor, desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. O profeta Miqueias é um profeta interessantíssimo. A começar pelo significado do seu nome, que pode ser traduzido por quem é como Yahvé, ou quem é como o Senhor, ou quem é como o nosso Deus. A palavra Miqueias tem esse significado e nos chama a atenção para esse ponto. Quem é como o nosso Senhor? Quem é como o nosso Deus? Às vezes, nós nos esquecemos da grandeza de Deus. Às vezes, nós nos esquecemos da essência do nosso Deus. Às vezes, nós nos esquecemos dos atributos do nosso Deus. E é exatamente o ministério profético, exercido no poder do Espírito Santo, que nos faz lembrar. Uma bela palavra profética sempre nos fará lembrar da grandeza, da majestade, do poder, da honra e da glória do nosso Deus. Miqueias foi chamado pelo Senhor para ser um pregador da grandeza de Deus, do poder de Deus e do modo como Deus opera neste mundo em que nós vivemos. Miqueias nasceu na cidade de Moresete, que em algumas versões da Bíblia é chamada de Maressa, uma cidade judaica a sudoeste de Jerusalém, na região de Judá, no Reino do Sul. Por isso, Miqueias é apresentado no seu livro como o morastita, ou seja, natural de Moresete ou de Maressa. Se você for àquela seção das Bíblias em geral de mapas, que normalmente fica no final das Bíblias,
você vai encontrar ali a sudoeste de Jerusalém a cidade de Moresete ou de Maressa, onde o profeta Miqueias provavelmente nasceu. E dali Deus chamou Miqueias para profetizar em Samaria e principalmente em Jerusalém, tanto no Reino do Sul, do qual Miqueias fazia parte. Moresete ou Maressa faz parte do Reino do Sul, como também em Samaria, no Reino do Norte. Miqueias deveria ser um profeta mais ou menos internacional. Eu digo mais ou menos porque Israel era para ser uma terra só, mas em função do pecado de Salomão e da obstinação dos seus filhos, acabou se transformando em 2 territórios autônomos, independentes e em alguns momentos até rivais, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Miqueias foi chamado para profetizar nos 2 reinos, para a capital do Reino do Norte, que é Samaria, e para a capital do Reino do Sul, que era Jerusalém. O problema de Samaria era o pecado, e o problema de Jerusalém também era o pecado. Interessante que Miqueias foi chamado por Deus para profetizar em Samaria um pouco antes da queda de Samaria diante do poder do Império Assírio e muito tempo antes da queda de Jerusalém diante do Império Babilônico. E as 2 quedas estão mencionadas no livro do profeta Miqueias. No capítulo 1, verso 6, Miqueias fala sobre a queda de Samaria, que vai viver ou que vai virar um monte de entulho, e também no capítulo 1, versículo 16, Miqueias falou sobre a queda de Jerusalém. Na verdade, o que Miqueias percebia era que o pecado de Samaria já tinha chegado a Jerusalém. Isso fica muito claro no capítulo 1, versos 8 e 9, quando Miqueias diz assim: "Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as feridas de Israel são incuráveis e o mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém." Jerusalém não estava imune ao pecado que já havia dominado Samaria. O destino de Samaria, que era destruição por causa do pecado, seria compartilhado por Jerusalém, também em função do pecado. Já que Samaria seria destruída, Jerusalém também seria destruída. Samaria caiu antes, por causa do Império Assírio. Jerusalém caiu depois, por causa do Império Babilônico, e os judeus ficaram 70 anos sob o poder da Babilônia, muitos deles cativos na própria região da Babilônia. Então Miqueias estava inserido nesse contexto. Esse homem, cujo nome significa "quem é como Yahvé", e que foi chamado para pregar em 2 capitais importantíssimas, de acordo com os propósitos de Deus, profetizou e anunciou a queda de Samaria e a queda de Jerusalém. Agora, no que se refere à mensagem de Miqueias, esse profeta segue mais ou menos na linha dos demais profetas do Antigo Testamento. Se nós fizermos um esboço do livro de Miqueias, nós vamos perceber que ele acompanha mais ou menos o que todo o ministério profético também apresenta. Por exemplo, Miqueias denuncia o pecado do povo e anuncia o juízo de Deus. No capítulo 2, versículo 1, o profeta Miqueias denuncia o pecado dos ricos e anuncia o juízo de Deus exatamente contra os ricos de Judá e Jerusalém. Capítulo 2, verso 1 diz assim: "Ai daqueles que nos seus leitos imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em sua mão." Os poderosos da época de Miqueias eram os detentores do capital, os grandes empreendedores, os grandes empresários, os capazes de comprar grandes propriedades,
os grandes latifundiários. Versículo 2 do capítulo 2 diz assim: cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Era gente que não respeitava o bem alheio, mas que tinha um único objetivo na vida: acumular riquezas. Miqueias profetiza contra essas pessoas. No capítulo 3, versículo 1, Miqueias profetiza contra os líderes políticos. Está escrito assim: disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Em outras palavras, os cabeças de Jacó e os chefes da casa de Israel eram as lideranças políticas, as lideranças que conduziam ou deveriam conduzir o povo, mas que estavam afastadas de Deus. No capítulo 3, versículo 5, o profeta Miqueias profetiza contra os falsos profetas. Veja só o texto. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra contra aqueles que nada lhe metem ou nada lhes metem na boca. Ou seja, aqueles profetas que quando tudo vai bem, profetizam que tudo vai bem. E quando as coisas vão mal, profetizam que as coisas vão mal, mas não tem nenhuma sensibilidade para a voz de Deus. No capítulo 3 ainda, versos 9 a 12, um texto muito forte, em que o profeta Miqueias profetiza contra os juízes, os sacerdotes e novamente contra os profetas, que pelo jeito estavam no foco aí de Miqueias. Versículo 9 diz assim, capítulo 3: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó e chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montes de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Uma palavra dura mesmo, uma palavra difícil de ser digerida, que Miqueias direcionou para os líderes, os ricos, os poderosos, os sacerdotes, os profetas, porque todos estavam distanciados de Deus, distanciados da vontade de Deus. O destino dessas pessoas não era bom, e o Senhor não compactuava com as suas ações e com as suas decisões, embora essas pessoas, pelo seu poder, se sentissem seguras. Então Miqueias denunciou o pecado do povo e anunciou o juízo de Deus, como tantos outros profetas também fizeram. E assim como outros profetas também fizeram, Miqueias profetizou os tempos da salvação, os tempos da libertação, os tempos da restauração definitiva. Miqueias profetizou o julgamento e a correção das nações, por exemplo. Capítulo 4, versos 2 e 3, são belíssimos e dizem assim: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Veja, o Senhor trará um tempo de justiça, as nações serão corrigidas e não haverá mais disputas entre elas, porque o Senhor reinará sobre elas. Miqueias profetizou isso. Miqueias também
profetizou a restauração de Israel como povo de Deus depois de tudo que lhe aconteceria. Se Miqueias profetizou a queda de Samaria e a queda de Jerusalém, Miqueias também profetizou a restauração de Israel, como vários profetas profetizaram. Capítulo 4, versículos 6 e 7 dizem assim: Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Aleluia. Versos lindíssimos. É tão gostoso ler a Bíblia, não é? Às vezes a gente lê pouco a Bíblia, precisamos ler mais a Bíblia. O pastor Ademar de Campos, que esteve comigo esse final de semana, disse à igreja que eu pastoreio: vamos ler mais a Bíblia, será uma bênção na nossa vida. E nós estamos fazendo isso nesse fim de tarde, compartilhando a palavra do Senhor. Então você viu que Miqueias profetizou também a restauração de Israel como povo de Deus. Mas note, Miqueias também profetizou o aparecimento do Messias, como outros profetas. Isaías, por exemplo. Isaías falou muito sobre o Messias. E Miqueias trouxe-nos uma profecia messiânica que se tornou fundamental para o Novo Testamento, para que se soubesse exatamente onde o Messias iria nascer. Capítulo 5, verso 2 de Miqueias diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de mulheres de Judá, de ti me sairá, ou melhor, para figurar como grupo de milhares de Judá. Eu li mulheres aqui completamente alucinado, não tem nenhuma coisa, não tem nada a ver com a outra. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja, uma profecia a respeito de Jesus. Jesus, o Messias de Deus, o Cristo da igreja, nasceu em Belém, uma cidade pequena, sem expressão, sem nenhuma importância no cenário nacional e muito menos no internacional, mas que se tornou, pela palavra de Deus, pela decisão de Deus, o berço do Salvador da humanidade. Miqueias falou sobre isso, Miqueias profetizou isso, e Miqueias também profetizou a eliminação do pecado e da idolatria, como os outros profetas fizeram. Mas Miqueias faz com uma linguagem muito forte e muito interessante, capítulo 5, versos 12 a 14, onde Miqueias diz o seguinte: Eliminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidadelas. Que palavra forte também de Miqueias. Miqueias tem uma linguagem muito forte, muito séria, muito grave. Era um tempo muito difícil e as pessoas precisavam entender mesmo o recado de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Miqueias não poupou esforços para falar ao povo e não mediu palavras também. E aqui ele profetizou a eliminação do pecado, como todos os outros profetas. Miqueias profetizou os tempos da restauração. Ele denunciou o pecado, anunciando o juízo, e profetizou os tempos da salvação, da libertação, da restauração, porque Deus é, sempre foi e sempre será o Senhor da história. Mas veja, quando nós lemos o livro de Miqueias com alguma atenção, destacam-se também algumas características muito peculiares de Miqueias. Não que os outros profetas não tivessem algumas, ou quem sabe todas essas características, mas essas características na vida de Miqueias aparecem, fluem, surgem diante dos olhos de uma maneira muito especial. Miqueias era um homem de Deus, eu acho que essa é uma boa maneira de nos referirmos a ele. Miqueias era, sem dúvida nenhuma, um homem de Deus. E ele tinha alguns traços do seu caráter
que se evidenciam nesse livro que leva o seu nome. E eu gostaria de compartilhar, depois de ter feito com você esse pequeno panorama do livro de Miqueias, esses indícios, essas marcas do caráter desse homem de Deus, para que de repente eu e você, como pessoas de Deus, possamos também expressar essas marcas de caráter que nos ajudem a sermos reconhecidos pelas pessoas como homens e mulheres do Senhor. Primeiro, lendo o livro de Miqueias, você descobre que Miqueias era um homem que não se encantava com a religiosidade, mas que conhecia a intimidade de Deus. Miqueias não se deixou maravilhar pela religiosidade da época, que era muito suntuosa, que era muito ritualística, que era bastante visual, mas que já estava distanciada daquela essência da vontade de Deus. Miqueias não se deixou enganar por uma religiosidade vazia, mas conclamou o povo a buscar a intimidade de Deus. Miqueias não era um homem religioso, Miqueias era um homem que pensava, que buscava, que desejava conhecer o coração de Deus. No capítulo 6, Miqueias chama o povo para um debate. Diz que Deus estava entrando em contenda com o povo. E no versículo 6 do capítulo 6, o povo, diante da profecia de Miqueias, pergunta assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Veja, o povo está perguntando que tipo de religiosidade Deus quer. Se Deus está tão triste assim, se Deus está tão incomodado assim com a gente, o que é que a gente pode fazer para minimizar isso, para aplacar essa ira de Deus e para deixá-lo mais contente? Será que ele gostaria de receber milhares de bezerros em holocausto? Ou carneiros, quem sabe? Ou ribeiros inteiros de azeite? Será que ele quer que nós sacrifiquemos os filhos primogênitos? Ou será que ele deseja que nós ofereçamos o fruto do nosso próprio corpo? Veja como é a cabeça religiosa de um povo. Deus está falando, mas o povo está compreendendo mal o que Deus está falando. Deus está falando de compromisso, de mudança de vida, de atitude, e o povo está respondendo com religiosidade vazia, com sacrifícios externos. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Miqueias não se deixava influenciar por esse mundo religioso frio, de gente que vai a culto, que sacrifica, que canta, que dá dízimo, mas que não tem nenhuma intimidade com Deus. O que Miqueias queria era que o povo entendesse o desafio da intimidade. Por isso, no versículo 8 ele diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti. Você já sabe. Não é de culto que Deus precisa, não é religião que Deus quer, não são sacrifícios que ele exige, não são rituais, cerimônias. Tudo isso pode ser agradável, mas também pode ser desagradável a Deus. Depende do coração. Ele já te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. O quê? Que pratiques a justiça. E não adianta nada fazer cultos, cerimônias e rituais se a justiça tem sido desprezada. Ames a misericórdia, porque não adianta nada dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos o nosso próximo a quem vemos. E andes, veja que palavra linda, andes humildemente com o teu Deus. Miqueias era um homem apaixonado por Deus, que tinha prazer em andar com Deus e que sabia que a vontade de Deus era um relacionamento. Deus é um pai amoroso, maravilhoso, que quer relacionar-se com os seus filhos,
como um pai que abraça os seus filhos e que tem prazer em colocar os seus filhos no colo. Os rituais, as cerimônias não têm valor nenhum se o coração do filho que busca o seu Pai Celestial não estiver completamente rendido à vontade de Deus. Isaías capítulo 1 fala de cultos que o Senhor já não tolerava mais, de sacrifícios que o Senhor já não queria. Deus disse através de Samuel para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que se cumpra a sua palavra e se obedeça a sua palavra? Eu e você somos chamados não para a religiosidade, mas para a intimidade de Deus. Que convite maravilhoso! Sermos íntimos de Deus, andarmos com Ele, vivermos com Ele, ouvirmos a sua voz. Eu tenho para mim que 99% dos nossos problemas vêm do fato de que já não ouvimos mais a voz de Deus. Não ouvimos a voz de Deus para prevenir problemas que às vezes nós mesmos criamos. Se ouvíssemos a voz de Deus, não faríamos certas compras, não aceitaríamos certos convites, não andaríamos por certos caminhos, não decidiríamos certos assuntos, não iríamos por determinadas direções. Se ouvíssemos a voz de Deus, não nos colocaríamos em tantos problemas que nós nos colocamos tantas vezes. Mas mais que isso, se ouvíssemos a voz de Deus, sairíamos dos problemas mais rapidamente. Não falaríamos com as pessoas de modo a agravar a raiva e o ódio dessas pessoas. Responderíamos com mais sensatez, teríamos mais paciência, encontraríamos mais rapidamente as saídas. Quando o coração é sensível à voz de Deus, não só ele deixa de errar em muitas áreas, como tendo errado ou chegando a situações de equívoco e erro, se põe a sair mais rapidamente desses processos. Quem ouve a voz de Deus acerta mais. Quem ouve a voz de Deus encontra melhores caminhos e alternativas. Quem ouve a voz de Deus não se preocupa tanto, não fica tão ansioso. Quem ouve a voz de Deus não precisa ficar perguntando para as outras pessoas as opiniões, aceita conselhos, mas sabe que o conselho que vale é o conselho que vem de Deus. E eu acho que nós ouvimos pouco a voz de Deus. Eu tenho pedido a Deus que me dê mais sensibilidade para ouvir. Nós falamos bastante, oramos até bastante, mas ouvimos pouco. Às vezes as nossas orações são um blá 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 sem fim. Jesus disse para nós não usarmos de vãs repetições como fazem os gentios, que acham que pelo muito falar serão ouvidos, mas nós insistimos no muito falar. Achamos que é através da argumentação que Deus se convencerá a nos ajudar, e não. Às vezes falta aquela quietude de quem para ouvir Deus, e quando Deus fala, tudo fica claro, tudo fica evidente, tudo fica mais simples. E aí vem a palavra certa para a gente dizer para alguém que está magoado com a gente. E aí vem o caminho certo para a gente sair de uma enrascada. E aí vem a orientação certa para a gente resolver um problema. Deus sabe todas as coisas. Quando Ele fala e a gente ouve, a vida se torna tão mais simples. Miqueias queria que o povo entendesse isso. Vamos praticar a justiça, porque a injustiça traz problema. Vamos amar a misericórdia, porque se todos nos ajudarmos, todos sairemos mais rápido. E vamos andar humildemente com Deus, porque se Deus fizer parte da nossa vida, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Moisés aprendeu o desafio da intimidade com Deus e ajudou o povo a sair do Egito. Davi entendeu o desafio da intimidade com Deus e ajudou o povo a conquistar um reino. Miqueias entendeu o desafio da intimidade com Deus e chamou o povo para o arrependimento, o quebrantamento e o andar humilde com o Senhor. Essa é a primeira lição de Miqueias. Ele não se encantava com a religiosidade, mas conhecia a intimidade de Deus. Segundo, Miqueias não fazia média com os poderosos, mas tinha prazer nos piedosos. Eu vejo isso no capítulo 6, verso 12, e depois no capítulo 7, verso 2. Esses dois versos dizem assim: porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto.
Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. Para Miqueias, os ricos eram um problema, e a falta dos piedosos só fazia agravar esse problema. Na balança de Miqueias, essa conta era muito simples. Ricos e poderosos não valem nada, mas homens piedosos e cheios da graça de Deus são fundamentais. Um rico pode ser piedoso e gracioso, sim, e exatamente por isso ele não vai se comportar como um rico, arrogante, cheio de si mesmo, autoconfiante, soberbo, orgulhoso, mas com humildade, generosidade, solidariedade. Na lógica de Miqueias, e por isso Miqueias era um homem de Deus, as pessoas louváveis não deveriam ser aquelas que tinham muita coisa, mas exatamente aquelas que tinham no coração a marca da presença de Deus. Bem nos moldes do Salmo 15, que fala que aquele que vai habitar no esconderijo de Deus, na pátria celestial, no monte do Senhor, é exatamente aquele que tem o ímpio como desprezível, mas que honra os que temem ao Senhor. Os valores da nossa geração estão invertidos. Mesmo os crentes estão fascinados pelos ricos e poderosos, desejando ser como eles. Hoje a moda na igreja é o crente ganancioso, avarento, colocando nas suas orações, campanhas, compromissos, exatamente o seu desejo de se tornar rico e poderoso, esquecendo que a riqueza de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas num coração quebrantado, humilde. A maior riqueza do coração de um homem é a presença de Jesus. Ele é o nosso tesouro. O apóstolo Paulo diz: nós temos esse tesouro em vasos de barro. O que somos nós? O que são as nossas posses? Nada, mas Jesus é tudo. Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso tesouro maravilhoso, Ele é a nossa vida. O nosso respeito nesse mundo não é para os ricos e poderosos pelo fato deles terem riqueza e poder, mas é para os piedosos que andam com Deus e amam o Senhor. Miqueias era um homem assim, que não fazia média com os poderosos. Ele denunciou os ricos, ele falou do pecado dos ricos e sentiu falta dos piedosos, dos retos de coração, daqueles que fazem diferença numa sociedade. Terceiro, Miqueias não buscou reconhecimento alheio, mas esperou totalmente no Senhor. Essa era uma outra qualidade do caráter de Miqueias. Capítulo 7, versículos 5 a 7, dizem assim: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca àquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Aleluia! Miqueias era um homem resolvido. Ele sabia que dentro de uma casa as pessoas poderiam estar em disputa, em conflito, em guerra. Miqueias sabia que um filho é capaz de esquecer do pai, que um pai é capaz de esquecer do filho, que uma sogra e uma nora podem nunca se entender, que amigos podem decepcionar um ao outro, mas que felizes são aqueles que têm como única expectativa de valorização e reconhecimento a opinião do Senhor. Miqueias sabia que, embora as pessoas possam nos frustrar, Deus é fiel. Então Miqueias não olhava para as pessoas. Miqueias não esperava ser reconhecido pelas pessoas. Miqueias não esperava ser amado pelas pessoas. Miqueias era amado por muita gente, mas também foi odiado por muita gente. Miqueias foi recusado por muita gente. Miqueias foi considerado um lunático por muita gente. Mas o desejo de Miqueias não era ser popular, era ser agradável a Deus. O desejo de Miqueias não era ser famoso, o desejo de Miqueias era ser santo. O coração de Miqueias não estava na opinião das pessoas, o coração de Miqueias estava na opinião do seu Deus. Por isso ele diz: o meu Deus me ouvirá. Por isso ele diz: olharei para o Senhor.
Por isso ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha referência, Ele é o meu foco. As pessoas são importantes, mas elas não são mais importantes do que Deus. Será que não é uma lição que nós também precisamos aprender? Nós que vivemos decepcionados, chateados, magoados, não conseguimos perdoar, estamos sempre olhando com olhos de rancor, de ódio, sentimentos ruins. Miqueias nos ensina que as relações humanas são difíceis mesmo, que às vezes os piores inimigos de um homem são os da sua própria casa, da igreja, quem sabe. Você nunca teve problema no mundo e foi só se converter, já tem 200 problemas na igreja. Você nunca foi traído por um amigo do mundo, mas de repente foi traído por um amigo da igreja. De repente você já viveu isso. Eu já vivi, todos nós já vivemos. Talvez eu já tenha até protagonizado isso contra alguém. Mas o fato é que quando os nossos olhos estão no Senhor, os erros das pessoas, as falhas das pessoas conosco não determinam a nossa alegria e a nossa força de caminhar com Deus. É Deus o nosso alicerce, Ele é a nossa rocha, Ele é o fundamento da nossa vida. Olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Pare de ter raiva, pare de dizer que está decepcionado com um ou com outro. Isso significa que a sua autoestima está em baixa, que você esperava das pessoas muita coisa. Olhe para Deus, meu irmão, olhe para Deus. E tudo vai mudar. E você vai perdoar com mais facilidade, você vai amar com mais liberdade. Miqueias era um homem assim. Miqueias não era vitimista. Por isso Miqueias serve como um protótipo do que seria muito mais intensamente, muito mais plenamente o próprio Jesus. Jesus não era vitimista. Jesus não ficou esperando reconhecimento público. Jesus não fez o que fez para ser amado pelas pessoas. Jesus sabia que era amado por Deus. Jesus sabia que vinha de Deus e que voltava para Deus. E por isso Jesus fez o seu ministério, desejando agradar unicamente a Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus era o modelo de Miqueias. Miqueias profetizou o Messias e já viveu, antes do Messias chegar, como o Messias finalmente viveria. Um homem liberto de todas as mágoas, traumas, que olhava para Deus e por isso não se deixava desanimar pelas atitudes das pessoas. E por último, Miqueias não só não se encantou com a religiosidade, mas conheceu a intimidade de Deus. Não só não fez média com os poderosos, mas teve prazer nos piedosos. Não só não buscou reconhecimento alheio, mas esperou totalmente no Senhor. Como também não fugiu da luta, não negou o sofrimento, mas confiou na vitória final que viria de Deus. Miqueias foi um profeta da esperança. Falou palavras duras, é verdade. Anunciou a queda de Samaria, anunciou a queda de Jerusalém, falou da vitória assíria contra Samaria, falou da vitória babilônica contra Jerusalém, mas não terminou o seu livro falando de tragédia. Miqueias não terminou a sua palavra mencionando destruição apenas. Miqueias tinha os olhos no futuro. Miqueias era um homem que sabia que o sofrimento faz parte da vida, que a luta faz parte da vida, mas que a vitória está reservada a todos aqueles que confiam no Senhor. Veja como termina o seu livro. Capítulo 7, versos 18 a 20, lindíssimos, belíssimos. Uma palavra que eu quero deixar para o seu coração e com ela eu termino a minha reflexão. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Louvado seja o nome do Senhor. Miqueias era um homem confiante na vitória final. Miqueias não ficava paralisado diante das lutas e não estacionava na vida com Deus por causa do sofrimento. Miqueias sabia que cedo ou tarde a vitória do Senhor se manifestaria. Eu e você
por conhecermos a Deus, sabemos que a vitória se manifestará finalmente e que nós receberemos de Deus a alegria, a graça, a bênção que enriquece, não acrescenta dores, e que nos faz lembrar cada dia da fidelidade, do amor e da bondade desse Deus. Ele perdoa os nossos pecados e pisa nas nossas iniquidades, jogando-as no fundo de um abismo, de onde Ele não mais se lembra de qualquer uma delas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra tão linda, palavra do profeta Miqueias tão forte. Um profeta que, como os demais, profetizou contra o pecado, a respeito do juízo, e também vislumbrou os tempos da salvação. Mas de uma maneira tão particular, Miqueias nos ensinou a respeito do caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que não se encanta com religiosidade, mas está em busca da intimidade de Deus. É gente que não faz média com poderosos e ricos desse mundo, porque respeita, isso sim, os piedosos, aqueles que andam com Deus. É gente que não busca reconhecimento alheio, porque sabe que as pessoas mudam, oscilam. Ora tem uma opinião, ora tem outra. Ora são confiáveis, ora traem. Mas é gente que olha para o Senhor, porque o Senhor é confiável, porque o Senhor é bom, porque o Senhor ouve orações. Ah, Deus, Miqueias nos ensinou que homens e mulheres do Senhor não fogem da luta, não negam o sofrimento, sabem que haverá tempos difíceis, mas confiam na vitória final. No Deus que perdoa pecados, que joga as iniquidades no fundo de um abismo, que restaura, liberta, transforma, e que por isso ensina que a vida deve seguir em frente, que quem caiu levanta, quem passou por um revés enfrenta e segue em frente. Ajuda-nos a sermos assim, Pai, como Miqueias, homem esperançoso, com coração cheio de confiança e fé, e que cada ouvinte que está agora meditando comigo nessa palavra possa buscar ao Senhor com alegria, certeza de te encontrar, pois o Senhor já nos revelou o que o Senhor quer e o que é que o Senhor deseja. Que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Ajuda-nos, Pai, abençoa, faz milagres na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.